A paz de Jesus, tudo bem? No primeiro vídeo dessa sequência de estudos, eu citei o Salmo 1, que diz que o homem que tem um prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite, será bem sucedido em tudo que ele fizer. Então eu resgato a importância de conhecermos a palavra de Deus, de estruturarmos todo o nosso viver na palavra de Deus, de sermos dominados pela palavra de Deus, porque enquanto cristãos nós enfrentamos uma luta externa e uma luta externa. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um estudo, uma meditação a respeito das lutas externas que enquanto cristãos nós enfrentamos. Efésios 6:10 nos adverte a respeito dessa luta externa e quero ler para você agora. Diz o seguinte, Efésios 6:10, do verso 10 ao 12. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós enfrentamos uma luta interna que é entre o nosso espírito e a nossa carne, e uma luta externa que não é contra a carne e o sangue do nosso irmão, é contra principados e potestades agindo nas regiões celestiais, é contra forças do mal. E aqui nós somos advertidos que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6 fala também sobre essa armadura de Deus e eu quero resgatar isso aqui com você rapidamente. A armadura de Deus fala sobre cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, segurar o escudo da fé com o qual podemos combater os dados inflamados do maligno, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos aqui por partes, vamos refletir um pouco a respeito de cada um desses instrumentos que compõem a armadura de Deus. Cingir com a verdade. Verdade é um princípio divino, porque Deus é verdade, é a verdade, nele está a verdade. Deus é luz e ele é descrito, como o Pai das luzes. Está escrito que em Deus não há sombra de variação. Pelo contrário, está escrito que o diabo é o pai da mentira. Está escrito que os filhos de Deus são filhos da luz, filhos do dia, não andam em trevas. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses. Está escrito também, aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eu vou citar uma fala de Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Então Deus é verdade. É luz, e enquanto filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós não andamos em trevas. 1 Pedro 2:1 diz o seguinte, deixai toda malícia, todo engano, fingimento e invejas. Quem é filho de Deus não anda com mentiras. O diabo é o pai da mentira. A mentira, o engano, a malícia precisa ser renunciada, extirpada das nossas vidas, porque andamos em Deus, somos filhos da luz. Deus é a verdade. Nós andamos na verdade e com a verdade da palavra de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Próximo, couraça da justiça. É cingir com a verdade, nos cingimos com a verdade de sermos filhos de Deus, filhos da luz, e nele está a verdade, porque ele é a verdade. E agora, couraça da justiça, que é um equipamento de proteção. Deus é justo juiz. Salmo 7:11. Do Senhor é a justiça, o juízo, a vingança. Portanto, Deus é a nossa
proteção. Precisamos agir, nos comportar como o próprio Davi disse: retribua o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. 1 Samuel, capítulo 26, verso 23. Então, filhos de Deus que se revestem com a armadura de Deus não andam agindo por vingança, buscando os seus próprios interesses, porque se vestem com a couraça da justiça e Deus é o nosso justo juiz. Ele está vendo tudo e está acima de tudo. Nós calçamos os nossos pés no evangelho da paz. A mensagem que nós temos para pregar e anunciar a este mundo é uma mensagem de paz, é uma mensagem de esperança. Como está escrito, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não por força nem por violência. É uma mensagem de paz, de esperança. Não andamos buscando inimizades, nem vinganças, né? Inimizades, vinganças são obras da carne. Deus é o nosso justo juiz. Ele nos protege e nós calçamos os nossos pés no evangelho da paz. Próximo, capacete da salvação. Precisamos buscar em Deus, está escrito: quem se achar com falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá, se pedir com fé. Está lá escrito, né? Tiago. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria para discernir pensamentos. Porque está escrito também: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, né? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Se eu tenho a mente de Cristo, não é qualquer tipo de pensamento que pode estar pairando aqui na minha cabeça, não. Eu preciso ter sabedoria e discernimento. Por isso, capacete da salvação. Capacete da salvação. Precisamos proteger a nossa mente com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Precisamos proteger a nossa mente com a sabedoria de Deus, que nos é revelada através da sua palavra. É assim que tem que estar protegida a nossa mente. É o capacete da salvação, o capacete das promessas de Deus sobre nós. As promessas de Deus que diz quem nós somos nele e o que devemos pensar e como devemos proceder. O escudo da fé, né? Escudo da fé com o qual pode, combater os dardos inflamados do maligno. Fé, está escrito, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Onde está o firmamento das coisas que nós esperamos? Onde está a prova das coisas que nós não vemos? Na palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, que é o escudo da nossa fé, nós nos protegemos. Porque na palavra está a nossa garantia, a nossa esperança. Na palavra de Deus nós esperamos e nós confiamos. Esperamos e confiamos que o nosso Senhor, Ele vai voltar, Ele é justo juiz, Ele vive, Ele reina. Temos promessas e nos protegemos, né, com essas promessas, né? E próximo, a espada do Espírito, que é a palavra. Todos os outros instrumentos, eles dizem respeito a equipamentos de defesa, né? E todos os equipamentos de defesa, conforme eu fui detalhando aqui, nós encontramos base, respaldo para nos revestir com ele na palavra de Deus. E está escrito que a espada é a própria palavra de Deus. Então nós nos revestimos, nós nos protegemos para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo com a palavra de Deus, assim como nós contra-atacamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso instrumento de defesa e de ataque. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás o tentou com a palavra de Deus e Jesus contra-atacou, o respondeu com a palavra de Deus. Precisamos estar prontos, preparados, vigilantes para nos defender e contra-atacar as ciladas de Satanás
com a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, do verso 11 ao 12. A palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Precisamos ser dominados, regenerados, transformados pelo poder da palavra de Deus. E estarmos, ó, com a nossa mente e o nosso coração prontos para ficarmos firmes, resistirmos às astutas ciladas de Satanás. Ainda estudando esse verso, o verso 10 ao 12 do capítulo 6, como eu acabei de falar, ele diz o que? A armadura de Deus para poder ficar firmes. Firmes. O que é que está escrito? Tiago 4, do verso 7 ao 8. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que me dá garantia da submissão a Deus? Como eu me submeto ao domínio, ao senhorio de Deus? Quando eu me submeto à sua palavra. Quando eu sou regenerada pelo poder da sua palavra. Através do perdão de Jesus, do sacrifício de Jesus, né? Nós recebemos graça, nós recebemos perdão através de Jesus. E Jesus disse, ó: serão meus discípulos quem permanecer na minha palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos a certeza que estamos caminhando nesse discipulado, né, carregando a nossa cruz e seguindo o nosso Senhor e Mestre, quando nós permanecemos na palavra dele, nos ensinamentos que ele nos deixou, nas instruções que ele nos deixou, aguardando pelas promessas que ele nos fez. Então nós temos sim uma luta interna entre a nossa carne e o nosso espírito, que eu vou falar sobre isso no nosso próximo vídeo, e nós temos uma luta externa que não é contra a carne do nosso irmão, o sangue do nosso irmão, é contra astutas ciladas de Satanás, contra forças do mal agindo nas regiões celestiais. E nós nos revestimos para enfrentar estas lutas e nós contra-atacamos as ciladas que o diabo levanta contra nós nessas lutas com a palavra de Deus, com a palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Precisamos estar, assim, muito atentos, muito vigilantes, buscando no Senhor muita sabedoria e discernimento, porque sim, temos que estar firmes, vigilantes, nos posicionando, né? Assumindo ali posicionamentos que estão de acordo com a palavra de Deus e que vão de encontro a ideias e posicionamentos e políticas que se levantam contra a palavra de Deus. Precisamos estar firmes nisso, firmes no Senhor e na força do seu poder, né? Em prol da sua palavra. Porque, enquanto cristãos, nós temos a nossa vida baseada em princípios e valores que são eternos, que são imutáveis, que são inegociáveis, que vêm de um Deus que é eterno e imutável. Mas vivemos aqui num mundo que jaz no maligno e no mundo jaz o politicamente correto. E o politicamente correto diz que tudo é negociável, tudo é relativo e relativizável, mas os princípios e valores que nós baseamos a nossa vida, eles não são relativos, eles não são negociáveis, eles não são mutáveis, eles são eternos. E precisamos, revistam-se no Senhor e na força do seu poder. Precisamos estar firmes para nos posicionarmos. Porque sim, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é uma luta espiritual, mas o diabo age usando pessoas, levantando pessoas para atuar, para agir, defendendo estas ideias e estes ideais e estes conceitos e valores que corrompem, que distorcem princípios e valores eternos de Deus. Então é mais ou menos assim: meu problema não é com você, meu irmão, minha irmã.
sabe? Porque o evangelho, a palavra de Deus, ela nos convida a amar pessoas, a servir pessoas. Nós temos uma mensagem de paz e de esperança. A única e verdadeira esperança a ser anunciada para este mundo é Jesus e a sua palavra. Então, o nosso problema não é com pessoas, entendeu? O nosso problema, digamos assim, a nossa questão é nos posicionar firmemente e contrariamente a ideias, conceitos, políticas que vão de encontro à palavra de Deus, que distorcem, que corrompem a ordem natural das coisas e princípios e valores de Deus para nós. Como eu já falei, princípios e valores que são eternos, imutáveis e inegociáveis. Eu, digamos assim, eu vivi o meu processo, digamos assim, dentro dessa perspectiva, sabe? De como me posicionar. Porque eu, particularmente, eu gosto de ser legal com as pessoas. Eu gosto de ter uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, sabe? E isso não é errado, isso não está errado, porque como eu já falei, o evangelho me convida a amar pessoas e a servir pessoas. Mas nós precisamos separar as pessoas das suas ideias, dos seus conceitos, do que elas estão defendendo e impondo no mundo, né? Querendo impor sobre nós, goela abaixo. E sim, a palavra de Deus nos diz que, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, assim, fazer o bem, amar através das nossas atitudes e das nossas palavras é recomendação bíblica. Nós podemos e nós devemos fazer a diferença aonde quer que a gente esteja. Porque aonde a gente pisa os nossos pés é terra santa. O reino de Deus começa em nós e através de nós. E como eu já falei várias vezes, nós temos uma mensagem de paz e de esperança para viver esta mensagem e pregar esta mensagem através das nossas vidas e também das nossas palavras. Mas é preciso, né, como eu já falei, encontrar aí um caminho de sabedoria e de discernimento, de instrução em Deus, porque seguimos princípios e valores que são imutáveis e inegociáveis e vivemos num mundo que jaz no maligno e que está disposto e determinado a corromper, a deturpar, a destruir esses princípios e valores que são imutáveis e inegociáveis e vêm da ordem natural de Deus, né? Então, é preciso encontrar o ponto onde se compreende que nossa luta não é contra pessoas, mas as ideias, os comportamentos que essas pessoas representam e os posicionamentos que elas estão tomando. Porque, sim, nossa luta é contra principados e potestades e forças do mal, mas essas forças do mal usam pessoas e atuam através de pessoas. E não se enganem, estejam vigilantes. Há pessoas muito, muito inteligentes, cérebros altamente capacitados, por trás de uma grande e terrível agenda maligna neste mundo. Forças do mal. Está escrito na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Forças do mal operam neste mundo e usam pessoas. Há pessoas muito bem estruturadas, muito bem intencionadas no que elas estão fazendo, em prol de interesses políticos, econômicos e ideológicos. Existem forças malignas que usam essas pessoas e atuam através da vida dessas pessoas. E, inclusive, é interessante que no sentido social, natural, espiritual, religioso, o que se chama de ideias progressistas, modernas, na verdade não é um progresso, é uma rebelião
contra princípios e valores de Deus para estabelecer um retrocesso à forma de viver, a formas de viver em aspectos naturais, espirituais, religiosos e sociais anteriores ao estabelecimento dos valores judaico-cristãos, por exemplo. Então, não se engane, esteja vigilante, esteja atento, e não só em aspecto macro, no sentido político, econômico, ideológico, no sentido do que rege este mundo, como no aspecto mínimo, digamos assim, das pessoas que estão ao nosso redor. O que é que eu quero dizer com isso? O politicamente correto, que como eu já falei, impõe sobre nós que tudo é negociável e tudo é relativo, quer calar a nossa voz e nos oprimir a respeito de uma questão, que não existe uma verdade. Não existe uma verdade, não existe só um caminho. Então isso nos confunde, isso nos oprime e cala a nossa voz. E hoje, inclusive no nosso dia a dia, lidando com as pessoas, os nossos amigos ou familiares, é até difícil e cada vez mais complicado você sinalizar um erro, um equívoco, né? E chegar ali com uma correção, uma exortação, de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo quer ser relativizável. As pessoas querem relativizar tudo hoje em dia. Elas não querem ser corrigidas, advertidas e confrontadas, entendeu? Isso está reinando, imperando em todos os aspectos. O politicamente correto adentrou e confunde as nossas ideias. E sim, nós fomos amados, nós não podemos nunca esquecer, conforme está lá o Salmo 103:8, nós fomos amados. Deus, lá está escrito que Deus é misericordioso, compassivo, cheio de amor. Nós fomos amados, nós somos atraídos até Deus por misericórdia, por graça, vem da longanimidade, da bondade de Deus. A bondade de Deus, a misericórdia e a graça de Deus nos atraiu, nos remiu através de Jesus. Então nós precisamos sim expressar misericórdia e amor. O mesmo amor misericordioso que nós recebemos de Deus precisa ser expressado através das nossas vidas. Então, o nosso posicionamento, né, precisa expressar essa misericórdia, mas precisamos ser firmes, porque existe uma opressão muito forte do politicamente correto sobre nós, querendo calar a nossa voz e nos confundir. E não dá para perder de vista jamais que esse amor misericordioso, longânimo, cheio de graça que Deus tem por nós, confronta o pecado que está em nós. O que é que Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A palavra de Deus, conforme está escrito, a Bíblia, ela nos instrui, nos exorta, nos ajuda em todas as nossas necessidades. A Bíblia nos ajuda, nos conforta, mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que confronta o pecado que está em nós, que nos leva a viver um processo de regeneração, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E sim, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas o diabo opera usando pessoas, age através das pessoas. Lembra que eu falei que há cérebros muito inteligentes, pessoas claramente intencionadas, que são usadas pelo maligno, né? Que governam este mundo. E no outro lado nós temos pessoas inocentes, influenciáveis, muitas vezes ignorantes em vários aspectos e são presas fáceis desse tipo de influência maligna. E não podemos deixar que o politicamente correto cale a nossa voz e confunda, inclusive, princípios e valores nos quais baseamos a nossa vida. Princípios e valores, por exemplo, aqui eu já estou falando sobre a questão da bondade, de fazer o bem. Sim, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, fazer o bem com todos a todo tempo. Mas isso não tem nada a ver, gente, com nos posicionar, resistir
Reme o tempo, porque os dias são maus. E o que é certo continua sendo certo, e o que é errado continua sendo errado, e nós precisamos saber disso, viver desta forma e abrir a nossa boca para anunciar isto. Não esquece, gente, do que está escrito. Efésios 5:6 diz assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6 também nos adverte a respeito disso. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Eu não quero ser filha da desobediência. E eu não quero, e eu oro incessantemente também, para que as pessoas que eu tenho acesso na minha vida, eu tenha ousadia e autoridade no Espírito Santo para não calar a minha voz e anunciar. E o que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. E a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Vamos orar. A palavra a ser pregada e a ser anunciada ainda é a mesma. Eis que vem o reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. É tempo de arrependimento. É tempo de arrumarmos as nossas vidas e de anunciarmos isso. Que o politicamente correto não cale a nossa voz, não oprima as nossas vidas, não nos confunda no viver a verdade de Deus e nos posicionar firmemente em favor da verdade de Deus. Porque sim, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as astutas ciladas de Satanás. Mas Satanás usa pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigada por assistir este vídeo. Até a próxima.